Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer desenhos como esse, usando um esboço muito simples, tá? Que qualquer pessoa vai conseguir fazer com pouca experiência, tá bom? Pouca experiência de desenho, você vai conseguir fazer qualquer um desses desenhos que eu tô botando na tela. Só assiste o vídeo até o final, pega todas as dicas e comece a fazer seus desenhos que você sempre quis. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, que tá falando é o Wesley, começando mais um vídeo no canal. Esse vídeo vamos ensinar a fazer esboço, tá bom? Vocês veem que eu começo fazendo na minha folha um esboço assim, uma marcação bem leve, bem suave mesmo, tá? No papel. Eu não forço, não faço nada, tá bom? Que são marcações de palitinho e círculos. O que é esses palitinhos? Os dedos, a ação, os objetos assim, as partes do corpo vão ser feitas pelo palitinho, que indicam a direção, tá bom? Então vocês conseguem ver aqui, eu fiz meio que um quadrado, que quer dizer mais ou menos o tamanho que vai ser da mão. Você vê que eu faço linhas ali para seus dedos. Esses círculos são as articulações, ou onde termina cada parte, entendeu? Então, por exemplo, a parte da ponta do dedo eu fiz um círculo e fiz uma linha, mas ela acaba em outra parte ali mais no meio, que é onde eu começo outro círculo. Aí tem a parte mais da origem do dedo da mão, aí tem outro círculo. Então eu meio que eu dividi cada parte usando círculos para fazer a mão. Muito simples. No rosto, tá? O rosto, qual é o formato de esboço que eu usei? Eu usei um círculo. Fiz uma linha no meio para dividir como sempre, assim, tem vídeo que eu ensino certinho, tá? Que eu vou botar aí no card para fazer sobre rosto. Isso é uma coisa que eu aconselho você ver. O rosto é uma parte um pouquinho mais complicada do esboço, então aconselho você ver esse vídeo de que eu tô botando no card pra você conseguir realmente fazer bem, assim, você realmente dominar que o rosto é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim dá pra fazer tranquilamente. Mas eu estou fazendo o rosto, vocês veem que eu apliquei marcações mais leve e agora eu estou vindo aplicando detalhes, até usando uma linha com uma caneta e tudo mais. Isso é uma coisa muito importante do esboço. A primeira fase, que são as linhas, que são essas linhas que eu fiz, esses círculos, é a parte denominada de formas geométricas. Você vai adaptar qual a parte do seu desenho em uma forma geométrica. Então, por exemplo, você vai desenhar uma montanha, você vai usar uma forma geométrica de um quadrado, porque provavelmente a montanha que você está fazendo, a forma geométrica mais próxima a ela é um quadrado. Sem os detalhes, tudo realmente só como um esboço vai ser um quadrado. Então você pega e bota um quadrado nessa folha, que aí você já vai dividir o tamanho. Então você meio que já vai ter noção da proporção e tudo mais. Então uma coisa importante é você fazer isso fraco, sem muita força. Tanto que vocês veem que essas malinhas, se o brilho do seu celular estiver muito pouco, talvez você nem tenha visto a linha. Então é aconselhável que você aumente bastante o brilho, que você vai ver que realmente é só uma marcação fraca, que eu consigo ver, mas não é nada que vai marcar, não é nada que vai me atrapalhar. Por quê? Isso é só uma linha guia, só uma linha para eu me basear. Então não deixar ela muito marcada é muito importante, porque senão, se eu deixar muito forte, vai ficar ruim para eu apagar, vai ficar ruim para eu ver, eu vou acabar me atrapalhando todo, então isso não vai ficar um desenho legal. Então o que eu aconselho? Faça de uma forma bem fraquinha, lápis mais fraco, faça bem suave para que isso não te incomode. Então essas são as linhas guias, que são formas geométricas. Isso é o esboço. Muita gente tem muita dificuldade no esboço, mas é isso. A forma geométrica vai te dar um guia, simplesmente isso. Vocês viram que eu fiz a forma geométrica e depois fui construindo. Agora eu tô indo pela parte da orelha, tô indo pela parte do cabelo. Nem todas as partes do desenho são necessárias o esboço, tá? Nem todas são.
E aí tu me pergunta quais são e quais não são. Depende muito de você mesmo. Alguma parte que você tem mais dificuldade, eu aconselho você sempre fazer esboço. Alguma parte que você sabe que você tem muita facilidade para fazer certo, talvez não seja necessário. Talvez se você queira fazer 100% de esboço de tudo, também não tem problema. Isso vai muito da experiência de cada um. Eu costumo deixar mais um esboço assim, vamos botar uns 70, 80% do desenho. Ou seja, eu faço, por exemplo, desse desenho, eu fiz a mão, eu fiz o esboço da mão e do rosto, que é 70, 80% do desenho. Aí o tronco, como são detalhes um pouco mais fáceis, eu não fiz esboço para ele. Depois que eu terminei a mão e o rosto, eu só apliquei, só fiz o tronco sem esboço nenhum. Isso é uns 70, 80%, assim, eu não acho que é necessário perder meu tempo fazendo um esboço pro tronco, tudo mais, se não precisa realmente, sabe? Mas se eu quiser fazer 100% não vai me prejudicar. Alguns outros desenhos, eu fiz 100%, às vezes dependendo se o desenho é muito complexo, aconselho você fazer sempre um esboço. Se é um desenho mais bem simples, aconselho talvez você nem seja necessário fazer 80% do esboço do seu desenho, talvez uns 50, sabe? Fazer em menos partes, só realmente a parte principal do desenho e depois tu continua mais a mão livre, mais tranquilo realmente, tá? Então isso vai muito de desenho para desenho, o quanto de esboço tu vai ter que fazer. Mas sempre faça esboço, tá? Não desenhe a mão livre. Desenhar 100% a mão livre é muito difícil, porque a proporção é muito difícil conseguir ter uma noção boa de proporção fazendo a mão livre. Então sempre tem um esboço para realmente vai ser seu primeira tentativa. Então depois tu vai corrigindo, tu vai arrumando, tá? Outra coisa também. Esse esboço que eu uso, um esboço de formas geométricas, ele não é o único estilo de esboço que tem. Você já deve ter ouvido falar que tem esboço do grid, tem outros esboços mais para copiar. Esses esboços não são tão bons porque eles são 100% do desenho, sabe? Eles são realmente, parece que você está copiando o desenho. Isso não é bom. Esse esboço você ainda precisa aplicar o seu traço, você ainda tem que aplicar. Você vai usar ele como formas para se basear, para não cometer erros tão graves assim. Mas você ainda pode cometer erros usando esse esboço. O que você vai fazer para não cometer mais? Praticar mais o desenho e ir melhorando. Mas ainda assim acontece isso, porque esse forma de esboço não é uma cópia. Você está realmente criando um desenho. Então isso tem esboço grid, mas não é o aconselhado. O melhor é esse aqui, porque aí você consegue praticar, você consegue treinar e você consegue ir melhorando. O esboço grid você simplesmente está sempre preso a um desenho, uma cópia. Realmente você não consegue criar mais desenho. Então fazer esse esboço de formas geométricas é o esboço que eu mais curto realmente, tá? Você vê que eu aplico detalhe, vocês veem que eu vou puxando linhas, vou seguindo. Agora vocês veem que eu nem... nessa dos dedos vocês veem que eu fiz esboço de basicamente 2 dedos, assim. Depois o resto eu vim puxando. Uma coisa extremamente importante. Entenda que o esboço é só um esboço realmente, assim, sabe? Uma primeira tentativa. Então não se prenda ao esboço. Se tu fez um esboço de um tamanho, mas tu acha que vai ficar melhor fazendo maior, faça maior. Pode sair do seu esboço. Não precisa seguir 100% à risca, tá? Muitos desenhistas pegam e não conseguem fugir do esboço assim. Eles fazem um esboço de um tamanho, eles têm que fazer o desenho todo daquele tamanho. Às vezes não é necessário, porque assim, às vezes na verdade não é o melhor. O melhor é fazer um pouco maior do que o teu esboço, às vezes um pouco menor, às vezes tu fez um esboço maior, às vezes tu fez um esboço ruim. Tem várias coisas. O esboço ele é só uma primeira tentativa, então entenda isso que você com certeza vai fazer um desenho bem melhor. Não se prenda 100% ao seu esboço. Tente fazer
ele de uma forma adequada, vá seguindo, mas se você tiver que fazer mudanças, não tem problema, porque o esboço é só uma primeira tentativa. Isso é uma coisa muito importante. Agora eu vou dar algumas dicas para como você melhorar o desenho em si, não só o esboço, como você aplicar detalhes de uma forma mais fácil e tudo mais. Uma dica muito boa que eu posso dar é, antes de continuar esse vídeo, você dizer que se você tá curtindo, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo. Isso vai me ajudar muito, tá bom? Isso é uma coisa que não vai custar nada pra você, isso realmente me ajuda muito. E também quero falar da meta de 600 inscritos. Estamos com 507 inscritos no canal e estamos com a meta de, quando chegarmos nos 600, eu vou pegar um dos inscritos e vou fazer um retrato dele, um realismo. Que aí eu vou gravar vários vídeos com várias dicas, várias coisas que vão ser bem legais para você, tá? Então, se inscreve no canal para você ter a chance de participar disso. E não se esquece de deixar um like e se inscrever. Eu agradeço de coração. Agora vamos continuar com o vídeo. Praticar traços diferentes animes, tá? Não desenhe só um anime, não desenhe só Dragon Ball, só Naruto, só One Piece. Desenhe vários animes, tá? Que cada anime tem uma peculiaridade. E isso faz com que, se você desenhar vários, você vai melhorar seu desenho como um todo, tá bom? Muita gente só desenha desenho de só um anime, então a pessoa não consegue fazer outro personagem de outro anime. Ela fica muito limitada. Então uma dica muito boa que eu posso dar é desenhar vários animes, tá bom? E outra dica seguindo nessa mesma linha é tu entender as características do traço do anime que tu tá desenhando. Quais são as características do traço do anime Dragon Ball, do Naruto, do One Piece e tudo mais. Por isso eu vou botar no final desse vídeo um card para playlist de como desenhar os personagens de animes, tá? Eu tenho vários animes, todos os animes que eu citei, Jojo, Attack on Titan, Bleach, vários animes, ensinando o traço de cada personagem, não o traço do anime mesmo, pra você entender o mais fácil possível. Então assiste esse vídeo que ele vai te ajudar a desenhar outros personagens também, tá? E realmente a maior dica também que eu posso dar é para desenhar é praticar bastante, tá? Pratica esboços muito, tá? Pratica também partes que você tem muita dificuldade. Se você desenha com dificuldade de mão, pratique em folha separada, posições de mãos, usando o esboço, tá? Você vai ajudar tanto seu esboço quanto seu desenho. Essa dica serve para os dois. Realmente pratique bastante, principalmente a parte que você tem mais dificuldade, tá? Particularmente, uma dificuldade que eu tenho maior é dedos. Dedos, mão um pouco menos, mas dedos eu tenho uma dificuldadezinha assim. Mas, por exemplo, tronco eu tenho uma facilidade muito grande. Cabelo tenho muito fácil, eu faço qualquer cabelo muito tranquilo. Roupa eu faço bem de boa também, mas mão eu preciso de uma preocupação a mais. O rosto também, às vezes eu preciso de uma preocupaçãozinha a mais. E isso varia muita gente tem uma facilidade muito grande para fazer rosto, mas na hora de fazer um tronco acha muito difícil. Isso é muito peculiar de cada um. Então a dica que eu posso dar é treina bastante isso, bate bastante, assim, faz uma folha separada, muitos rostos, muitas mãos, muito da coisa que você tem muita dificuldade. Isso vai fazer você evoluir muito seu desenho e vai acabar melhorando muito seu traço, seu esboço. Isso também é muito bom para você treinar o seu esboço, tá? Então essa é a dica principal que eu posso dar para você melhorar nos seus desenhos. Foi assim que ficou o desenho, espero que tenha gostado. Como eu disse, vou deixar a playlist aí sobre os personagens para você poder fazer. Também vou deixar o vídeo dessa coloração, tá? Para você também ver como que ela foi feita, algumas dicas lá, tá bom? Então confere lá. Não esqueça de se inscrever, deixar um like. Até o próximo vídeo. Tchau!